Então, a tristeza que surgiu lá nos primeiros 7 anos de vida, a gente tenta ignorar. Só que esse tentar ignorar é criar uma máscara de evitador, de fugir de responsabilidade, de dependente, para não ser abandonado, de masoquista, para falando negativamente sobre si, para ninguém falar mais, de controlador, para não ser traído, de rígido, para não passar por injustiça. Então, essas máscaras são fugas da tristeza. Todas essas máscaras falam de um acúmulo de tristeza. Esse acúmulo de tristeza faz para o mecanismo é assim, para eu evitar a tristeza que eu estou sentindo, eu vou desviar a atenção para coisas externas, excesso de trabalho, relações, sociabilidade, comer em excesso, beber em excesso, os excessos de forma geral. Os vícios são formas de fugir da tristeza. Como podemos identificar a baixa autoestima? A Eliane perguntou. No geral, Eliane, a baixa autoestima, você percebe, como eu posso dizer? Geralmente a baixa autoestima está acompanhada de tristeza acumulada. Pensa na baixa autoestima como gostar de si pouco. Ou estimar-se, baixa autoestima. Autoestima é gostar de si. Algumas pessoas podem achar que a autoestima elevada é negativa, a pessoa é convencida, então é melhor ter baixa autoestima. É importante não confundir baixa autoestima com humildade, não é a mesma coisa. O fato da pessoa não ficar... Às vezes a pessoa pode falar muito de si, se mostrando, querendo aparecer por baixa autoestima. Não quer dizer que a pessoa falar de si, se colocar como mostrar todas, falar das suas qualidades, falar de si o tempo todo, isso não é uma elevada autoestima. Então, aproveitando a pergunta da Eliane, como podemos identificar a baixa autoestima? Então, eu estou fazendo uma diferenciação, que baixa autoestima não é o mesmo que humildade, e que pessoas que falam de si podem fazer isso para aparecer, para esconder a baixa autoestima, como compensação da baixa autoestima. Então, baixa autoestima é gostar de si pouco. A pessoa que não cuida de si pode ser por baixa autoestima. Mas, no geral, a baixa autoestima vai ter a ver com a tristeza. Por exemplo, a pessoa pode se colocar em último lugar porque ela está a serviço. E ela pode ser uma pessoa que, como eu posso dizer, que gosta de cuidar dos outros. Não necessariamente isso é por baixa autoestima. A baixa autoestima, você vai perceber ela, eu enfatizo isso, como o gostar de si. Baixa autoestima quer dizer que a pessoa não gosta de si. Ela vai falar, vai expressar isso na fala. Não tem um sinal. Mas o corpo de uma pessoa com baixa autoestima é um corpo curvado, sem ânimo, sem energia. Se for pensar em algo corporal, como é o corpo de uma pessoa com baixa autoestima? Curvado, sem energia, ou com pouca energia. Então, se for pensar em algo físico, o corpo, se você pensar, talvez no que a pessoa fala, a gente vai perceber a baixa autoestima na pessoa falando mal dela. A ferida da humilhação, onde a pessoa usa a máscara do masoquista, o masoquista vai se encaixar na baixa autoestima. Dentre um dos vários problemas que ele tem. Falando mal de si, se julgando, se condenando. É por isso que eu estou dizendo, isso não é humildade. Humildade não é falar mal de si. A Eliane escreveu, conheço pessoas que têm e não sabem. Se a pessoa fala mal de si, se a pessoa se coloca para baixo, se a pessoa se julga, se critica, se a pessoa fala mal dela mesma, ou seja, na fala dela, ela expressa esse corpo curvado, essa falta de energia, de desânimo, não faz coisas porque quer, faz porque tem que fazer, não faz por si, faz pelos outros, mas não por um prazer, faz por uma obrigação, isso é baixa autoestima. A Eliane escreveu assim, ou que são muito vaidosas.
A vaidosa pode ser vaidosa para esconder a baixa autoestima. É como se ela não se aceita, então ela tem que mostrar sempre o melhor ângulo, pode ser? Bom, daí, então, baixa autoestima até aqui, a gente construiu que é a relação com as emoções, onde o eu emocional está triste. Essa tristeza pode estar acumulada desde a infância, das feridas emocionais, que são experiências que a gente tem até os 6 anos de idade. E essa dificuldade na relação com as emoções, não aceitar as emoções, vai se encaixar nesse não gostar de si, que é o não gostar do eu emocional. Como isso reflete nas relações? Por não gostar de mim, eu posso achar que eu tenho que cuidar dos outros, para que, cuidando dos outros, eles retribuam e eu receba cuidado. A Marli escreveu, mas se a pessoa fala de vários de seus defeitos, isso é baixa autoestima? Então, Marli, eu estou destacando a ferida, eu contextualizei com a ferida do masoquista, da humilhação. Eu estou dizendo que não é uma regra, mas é um sinal, vou colocar assim. Me diz você, Marli, uma pessoa que fica falando dos problemas, se coloca para baixo, como você percebe essa pessoa? É como se, quando eu falo autoestima, eu coloco autoestima no gostar de si. A palavra autoestima vai ter vários contextos. Então, no contexto onde a autoestima é entendida como cuidar de si, cuidar das emoções, a pessoa que se critica, fala dos defeitos, mas não faz nada para resolver, isso não é cuidar de si. Então, eu estou colocando algo assim bem pragmático, bem que você possa perceber na experiência. Se você pensar autoestima como gostar de si gostar de si não é egoísmo, gostar de si é cuidar de si. Se a gente não gosta da gente, quem vai gostar da gente? Então, no sentido que a autoestima é gostar de si, então cuidar das emoções, isso não quer dizer que vai se deixar de gostar dos outros, ao contrário. Eu estou dizendo que a autoestima, gostar de si, é a condição para relacionamentos saudáveis. Se uma pessoa não gosta de si, ela se submete a relações que não valorizam ela e se submete a sofrimento. Se você está escutando uma pessoa que está reclamando, lamentando, falando de vários problemas e a pessoa não faz nada para resolver, porque está sempre com os mesmos problemas, isso pode mostrar, como um sinal, a baixa autoestima. Mas normalmente a pessoa sabe que ela tem baixa autoestima. Eu acho que, bom, assim, estou colocando assim, a pessoa que está lamentando, falando de vários problemas, etc., talvez se a pessoa for mais emocional, ela sabe, ela reconhece que tem baixa autoestima como mais um dos problemas. Se a pessoa não for tão emocional, porque a pessoa também racional pode ter baixa autoestima e ficar falando dos problemas. Se a pessoa for mais racional, talvez ela esconda dela mesma, que ela não tem baixa autoestima, mas que ela está buscando, como eu posso dizer, buscando aprovação, entendimento. É isso aí. Eu falar do problema como forma, o Rubens completou. O problema é só falar do problema e não fazer nada para resolver e se colocar para baixo. Muitas vezes a pessoa está se colocando para baixo. E aí, como que isso é gostar de si? Se a pessoa tem vários problemas, fala deles, mas não age para mudar, ou não busca ajuda, ou não busca um caminho para resolver. Nesse sentido, é como se o objetivo da pessoa é se colocar para baixo, nesse exemplo. A Eliane escreveu, às vezes a pessoa se arruma demais, malha demais, fala muito do amor próprio, às vezes é uma máscara. Isso porque, Eliane, precisa incluir esse autocuidado emocional. Não adianta cuidar do externo. Quer ver, ó, malhar demais é externo. Falar do amor próprio não quer dizer praticar, cuidar de si, cuidar das emoções, olhar para a tristeza como um pedido de autocuidado. Então, é uma forma de... a questão é cuidar do interno também. Não basta só investir tempo no externo, se não cuidar do interno.
A ideia é o equilíbrio, ou usar um tempo mínimo para lidar com as emoções, e a autoestima vai mostrar isso, o quanto a pessoa está cuidando minimamente do eu emocional.